Fala, gente boa, bom dia para vocês, bem-vindos de volta. Estamos nós aqui finalizando hoje o capítulo 23 com uma fala de Provérbios que vai escancarar a vida, o sentimento e o perigo de alguém que entrega a sua vida ou entrega as suas faculdades, vamos dizer assim, faculdades falando de mentais, né? Ao vinho. Hoje nós vamos ver que parte da sabedoria bíblica, ela já em alguns lugares já pincelou o cuidado com um vício, cuidado com uma entrega, né, ao vinho, no vinho aqui no caso simbolizando bebida alcoólica, hoje tendo vários tipos, né? Mas Provérbios aqui ele vai pegar vários versículos para descrever os problemas físicos, emocionais, sociais, mentais e assim por diante que vêm da bebedeira, né? De estar bêbado. E você tem visto ao longo do nosso estudo de Provérbios que geralmente é um versículo que trata um assunto ali, é rapidinho, a gente tem falado, né? Perfume francês, né? É pouca coisa, mas potente. E aqui há um romper com isso já vem acontecendo, na verdade, né? No capítulo 23 de Provérbios, onde temos alguns assuntos que são tratados em 2 versículos, 3 versículos, nós já vimos algumas coisas nos últimos dias, né? São ditados ali que se juntam em 2 ou 3 versículos. Mas hoje nós vamos ver, serão ao todo 7 versículos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aí, 7 versículos, todos falando de um assunto só. É um pouco raro, né? Não é tão normal se falar sobre isso, mas é legal que a gente vai ver aqui claramente o que a Bíblia tem para dizer sobre o embebedar-se e o porquê isso é uma má ideia, até do ponto de vista, não estou nem falando do ponto de vista religioso, falando do ponto de vista de sabedoria. Vamos ler juntos? Provérbios 23, versículo 29 até o versículo 35, daí nós vamos descascar e ver alguns detalhes aqui e aplicar às nossas vidas. Olha o que diz. De quem são os ais? Ais aqui, né, simbolizando problemas, dificuldades. De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? Então ele começa com várias perguntas, ele continua aqui no finalzinho. E de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Então ele começa com várias perguntas retóricas aqui para fazer a gente refletir, ok? Isso aqui é um chamado a reflexão. Então, 5 perguntas, né? Cara, quem que anda com olho vermelho? Quem que tem ferimento desnecessário? Quem que vive em brigas? De quem são as tristezas e os ais, né? Os arrependimentos, as dificuldades, essas coisas. E aí a resposta clara vem, daqui a pouco ele vai descrever isso mais, mas dos que se demoram bebendo vinho e andam à procura de bebida misturada. Eu quero que você note aqui uma coisa, que estamos falando aqui de uma pessoa que usa o álcool como uma muleta, como um jeito de um mecanismo de defesa para a vida, ok? Uma pessoa que se demora bebendo vinho, não é que seja errado beber o vinho, né? Mas se demoram bebendo vinho e que andam à procura de bebida misturada. É o cara que vai atrás porque o cara quer, porque o cara precisa. Muito diferente de você compartilhar uma taça de vinho com a sua esposa, né, com um amigo, ok. Aqui estou falando de gente que vai atrás, que anda atrás disso, andam à procura de bebida misturada, aquela pessoa que precisa daquilo para viver. Ela se entrega à bebida, mas a bebida sempre pede alguma coisa de volta, né? A bebida sempre toma alguma coisa da gente. E aí ele vai descrever o que essa bebida toma da gente e as consequências, né, e os preços a serem pagos àquele que corre atrás disso. Vamos continuar no versículo 31 aqui. Não se deixe, ele diz, atrair pelo vinho,
quando ele está vermelho, quando ele cintila no copo, quando ele escorre suavemente. Cuidado, cuidado. Olha só, não se deixe atrair. Tá vermelho no copo, né? Você já deve ter visto, né? Aquela galera chique que fica rodando vinho assim, né? Estão vendo alguma coisa lá que eu não sei ver, mas parece que estão vendo alguma coisa lá e estão olhando a qualidade do vinho e tal. Cara, é muito lindo. Taças maravilhosas e vinhos, né? Das diferentes qualidades, e o cara tá lá girando e bebendo, e é uma coisa maravilhosa, né? Pelo menos parece uma coisa maravilhosa para quem entende, né? Eu não entendo muito dessas coisas, mas ele diz o seguinte, cara, cuidado para não se deixar atrair pelo vinho. Eu acho interessante que, olha só, a forma que ele escreve, não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho no copo e tal. Parece aqui, né, que tem um quê aqui de você estar no controle ou o vinho te controlar. Cuidado para o vinho não te tomar, cuidado para o vinho não te controlar. Você precisa estar no controle dele. Você quer apreciar uma bebida? Ok, mas cuidado para não deixar a bebida começar a dominar você. E é isso que acontece no restante do texto. Olha o que diz o versículo 32. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Né? Então, ele te atrai, chama você para conversa, mas no fim ele morde igual serpente e envenena como víbora. Seus olhos, ele vai descrever aqui o que acontece com o cara que está bêbado. Olha interessante a descrição bíblica, hein? Quantos de vocês sabiam que a Bíblia descreve alguém bêbado, né, em detalhes? Olha aqui. No fim, versículo 33. Seus olhos verão coisas estranhas. Sua mente imaginará coisas distorcidas, tá? Então ele está falando, cara, você vai ver coisa e vai imaginar coisa. Essa coisa distorcidas pode ser tanto uma distorção da realidade, você vai ver uma coisa que não existe, né? Porque você está bêbado. Esse distorcidas também pode significar, no hebraico, coisas ruins, coisas de malandragem, coisas sujas, coisas que não são apropriadas, coisas que estão distorcidas no sentido, né? Distorções do bom pudor humano, ok? Então a gente consegue entender que é uma coisa que eu vi que não aconteceu, né? Uma ilusão porque eu estou bêbado, ou vou começar a ver e imaginar coisas que eu não deveria estar vendo nem imaginando, ok? Versículo 34. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. O que ele está falando aqui? Imagina você no alto do mastro de um navio, né? No mar revolto. Cara, você está indo para lá e para cá, lá em cima, né? Se no barco já é um mar revolto, imagina lá em cima como que não é. E se você já viu uma pessoa embriagada andando na rua, você sabe que eles estão andando exatamente assim, como se estivessem no mar revolto, mas eles estão em solo firme. Né? Por quê? Porque o álcool gerou para eles uma incapacidade de se equilibrarem. No mar revolto você tem uma incapacidade de se equilibrar, mas é por efeito do mar. Aqui você vai estar como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, ok? E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nada percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? Então ele descreve duas coisas aqui. Primeiro, que você pode apanhar mesmo, fisicamente, e não sentir isso, né, de tão passado que você pode estar. Mas olha o resultado dessa pessoa aqui, conectando aqui, ó, dos que andam à procura, tá, de bebida misturada. Olha o que acontece no final. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? Então, claramente aqui já está falando de uma pessoa adicta, né? Uma pessoa que é dependente dessa química, né? Um dependente químico, literalmente, né? Pode não ser com o uso de drogas ilegais, mas é uma droga legal que, se for usada em excesso, pode gerar né, um adicto, uma pessoa que não consegue viver sem ela. E aqui ele escreve exatamente isso: pessoa que anda à procura e que apanha, caminha todo torto, fala besteira, pensa besteira, vê coisa que não existe, quando acorda fala: como é que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para tomar mais um copo, né? Só pensa em manter-se
né, de certa forma, bêbado, porque a bebedeira ela faz algumas coisas, gente, bem interessante, né? A neurociência explica algumas coisas que o consumo exagerado de álcool faz. Ele te dá um esquecimento do passado, e ele te faz parar de pensar no futuro e viver de uma forma muito corajosa o presente. Por isso que o cara fica valentão, né? O cara quer brigar, o cara quer, né, tocar o terror, se torna valentão. Mas ele faz uma coisa muito, muito perigosa, que é te dar uma coragem maior para o presente, né? Mas desligando você do passado e do futuro. E o que nos dá sabedoria para viver é a conexão do meu presente hoje com o meu passado e meu futuro, né? Então vamos lá. Parte do que me dá sabedoria financeira é eu viver hoje lembrando do meu passado, de onde eu vim e do meu futuro, para onde eu quero ir, tomando as decisões hoje, né, levando em conta o passado e o futuro, para eu poder me colocar aqui, né, com os erros do passado que eu já aprendi, os sonhos do futuro que eu quero alcançar, eu preciso juntar essas peças para tomar decisões financeiras hoje daquilo que eu vou fazer com o meu recurso. Qual que é o problema da bebedeira? A bebedeira desliga você do passado e do futuro e dá uma coragem maior para você hoje. Por isso que tanta gente, né, acaba gastando tudo que tem, né, na bebida. Graças a Deus tem se tornado menos problemático isso, mas, né, parece que é estatisticamente menos problemático, mas ainda é um problema grande no nosso país e ao redor do mundo. Eu acho interessante que um dos comentaristas que eu estava lendo sobre isso, ele fala sobre, né, as perguntas ali no começo desse nosso texto, mas ele também fala sobre problemas emocionais, sociais e físicos que aparecem. Olha que interessante, quero olhar contigo. Problemas emocionais, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui no texto, né? Aqui, ó. Ele morde como serpente, seus olhos verão coisas estranhas, sua mente imaginará coisas distorcidas, né? Aqui já está, na verdade, falando de problemas físicos já. Deixa eu ver se ele descreve aqui para a gente exatamente o que ele está falando aqui. Começa com, com problemas emocionais, que é aqui, ó, aqui nessa parte de cá, os ais, as tristezas, as brigas, tá vendo, ó? Tristeza, se eu tivesse feito diferente, se eu pudesse refazer isso, né? Brigas, problemas emocionais, né? Depois passa para problemas físicos, olhos vermelhos, ferimentos desnecessários, está aqui, ó, né? Olhos vermelhos e problemas também, eventualmente problemas sociais também, onde você está vendo coisas estranhas, coisas distorcidas, andando de forma estranha, falando coisas, né? Ó, me espancaram, mas eu nada senti, bateram em mim, eu nem percebi, né? E quando acorda, só foca em beber mais uma vez. São descrições um pouco mais detalhadas daquilo que a bebida alcoólica faz. Queridos, você que já acompanhou aqui o Devocional Diário, você sabe disso. Nem todo mundo concorda comigo, você também não precisa concordar, tá? Mas a minha interpretação bíblica, eu acho que é difícil de defender qualquer outra interpretação, é que a Bíblia não condena o consumo de bebida alcoólica. Não condena. Tá? Jesus transformou água em vinho, né? Jesus bebeu vinho. Paulo pediu para Timóteo beber vinho, né, por algumas doenças que ele tinha. Isso em si não é condenado. O que é condenado é o excesso, é a bebida em excesso ou a pessoa que bebe em excesso. Os dois são descritos nesse texto de Provérbios. O cara que bebe em excesso e fica bêbado, isso é condenado biblicamente, que eu não estou mais sob controle do Espírito Santo, estou sob controle do álcool. E eu falo e penso e faço besteira, ok? Então, estou me entregando ao controle de uma química, em vez de me entregar ao controle do Espírito Santo, que é o que a gente deve fazer, né? Então, esse é um problema. O outro problema também é que a gente acaba agindo de forma errada, de forma errônea, né? E acaba gerando problemas sociais, emocionais e mau testemunho. Então, a Bíblia condena claramente a questão de você estar bêbado, embebedado.
E a Bíblia também condena você ser dependente daquele produto. Cara, ele anda em busca de bebida alcoólica e quando ele acorda, depois de apanhar de noite, a primeira coisa que ele quer é ir atrás de bebida alcoólica. Isso relata claramente uma pessoa dependente, né? Não uma pessoa que é uma pessoa que não tem controle sobre essa área da vida dele. Então, uma longa conversa, não vou entrar em todos os detalhes de bebida alcoólica, tá? Mas a Bíblia condena não o consumo, mas sim o excesso, né? O estar bêbado. Se você tem liberdade para isso, amém. Se você tem dificuldade nessa área, aí eu sustento que você deve ser abstêmio, né? Se você não consegue parar, se começar e não consegue parar, é melhor que você seja abstêmio do que você começar e não conseguir parar. Mas aqui serve para todos nós, né? Uma lição de que nós devemos ser pessoas entregues ao Espírito Santo, não entregues a qualquer outra coisa que possa vir tentar trazer soluções rápidas para nós. Eu falo que tem alívio e tem solução. Você quer alívio ou quer solução? A bebida alcoólica ela traz alívio, mas ela não traz soluções. Pelo contrário, ela acaba piorando, dificultando as soluções, né? Uma pessoa madura, ela procura solução mais do que alívio. A pessoa imatura só quer aliviar o sintoma nesse momento, mesmo que dificulte mais a solução. Bebida alcoólica é alívio, não é solução. Solução é a gente viver debaixo da sabedoria de Deus, caminhando dentro dos passos que Deus desenhou para mim e para você e devagarzinho construindo o nosso futuro. Então, cuidado com alívios, pode ser bebida alcoólica, pode ser várias outras coisas, né? Alívios que não são solução. Nós devemos ser o povo que corre atrás, que levanta a corda de manhã correndo atrás de soluções e não de alívios que acabam aprofundando o problema para as nossas vidas. Então, que a gente possa aplicar isso de forma geral à nossa vida e que Deus nos ajude, né, a sermos esse tipo de pessoa. Vamos orar por isso? Pai, nós oramos para que nós possamos aprender a sermos pessoas de soluções e não somente de alívios. É tão fácil conseguir um alívio de um empréstimo bancário para cobrir as minhas dívidas, mas que pode não ser uma solução, porque se eu continuar gastando mais do que eu ganho, vou continuar tendo que fazer empréstimo. É tão fácil procurar um alívio num copo de bebida, mas que não traz soluções para os problemas. É tão fácil buscar um alívio, Deus, em tantas outras coisas que nos são oferecidas, mas que não são soluções. Deus, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor nos faça gente que corre atrás, que busca sim, que acorda de manhã pensando em soluções. E que o Senhor nos preserve, Deus, de seja qual for a rota que só traz alívio e piora a solução. Dá-nos sabedoria para vivermos da forma correta, encararmos o que precisamos encarar hoje, para podermos viver a vida de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Passei do horário aí, desculpa. Um abraço para vocês também, um texto mais comprido, né? Um abraço para vocês aí, que Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.